Bom dia. Dando sequência ao segundo dia do CEO Conference Brasil 2021 do BTG Pactual, nosso próximo painel vai dar um panorama de como pensam as novas gestoras. Recebemos Roberto Reis, sócio da Merac, Luiz Constantino, sócio da Rio Asset e Vlad Ribeiro, sócio da Genoa Capital. E para moderar esse painel, nós chamamos nossa sócia do BTG Pactual, Fabiana Arana. Bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, temos hoje aqui o painel de novas gestoras. Quero aproveitar, em primeiro lugar, para agradecer a audiência e a presença dos nossos aqui convidados. Temos 3 gestores, como a Marta e o Daniel acabaram de apresentá-los. Eu vou passar aqui um pouquinho pela biografia dos 3, por onde eles passaram até agora, em ordem alfabética, e só fazendo um comentário, eles são 3 gestores muito experientes no mercado de ações brasileiro, fizeram suas carreiras em assets renomados, em administradores de recursos renomados aqui no Brasil e lá fora, e recentemente abriram seus próprios fundos no mercado de ações, sempre focado em ações. Temos o Luiz Constantino, diretor de gestão, sócio e CIO da Rio Asset, nova gestora focada em ações recém-aberta. O Luiz trabalhou 16 anos no Opportunity, onde foi sócio e gestor responsável por fundo de ações com estratégias tanto long only e long bias, e administrava por volta de 5 bilhões de reais. E há pouco, junto, como eu acabei de comentar, com seu time de 6 analistas, eles deixaram o Opportunity para formar a Rio Asset. Roberto Reis, também aí bem conhecido do mercado, e nosso colega, sócio fundador responsável pela gestão dos fundos da Merac, é o CIO. Ele tem também uma longa experiência em gestão de recursos em mercados de capitais. Antes foi da Bradesco Asset, também foi Head de Equities do Santander Asset, mesa proprietária de ações do ABN e antes disso Bank Boston. Ele é foi conselheiro da MEC e da Câmara de Ações da B3. E temos o Vlad Ribeiro, que é sócio e fundador da Genoa Capital, e iniciou sua carreira em 2008 no BBM, 2013 foi para a SPX, como sócio e gestor de ações também, e em 2018 Itaú Asset. Deixou o Itaú Asset para a Genoa, para fundar a Genoa Capital. Bom, eu queria pedir, como as 3 gestoras são novas gestoras no mercado, que vocês apresentassem a casa e os fundos que vocês oferecem. Vlad, você pode começar, por favor? Com certeza, obrigado, Fabi. Bom, acho que entre nós 3 aqui, a gente é a gestora mais veterana, mas a gente tem aí um ano que a gente fundou a Genoa, né? A gente monta a Genoa no final do primeiro semestre de 2020. A gente está completando 11 meses de fundo aberto no multimercado, que é o nosso multimercado Radar. E agora a gente abriu também um fundo long bias, que é o Genoa ARPA. Então a gente hoje tem 2 produtos na casa. Nosso multimercado ele tem 7 bilhões sob gestão. E o long bias a gente lançou ele esse mês. É o primeiro mês que o fundo começou agora. Bacana, obrigada. Luiz? Prazer, Fabi. Obrigado pelo convite. Então a Rio Asset começou tem 2 semanas, né? A gente é um time que já joga junto há bastante tempo. Então o time inteiro veio formar a Rio, né? Para a gente tocar os mesmos mandatos que a gente fazia antes. Então o long only e o long bias são fundos que têm a mesma carteira de ações, e a diferença é simplesmente que o long bias tem mais flexibilidade de se ajustar, né, de acordo com os ciclos. Uma visão muito fundamentalista, né, bottom-up de toda a equipe, uma equipe bastante sênior, né, os analistas já têm senioridade acima de 10 anos em média, então estamos bastante animados com o que a gente veio construir. Reis? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no CEO Conference do BTG, né? A Merac começou de fato em final de janeiro desse ano, começo de fevereiro, mas os nossos planos começaram em 2012, né? A gente sempre conversando, eu e meus 2 sócios fundadores, que é o Stefan Darakjian e o Luiz Goshima, a gente estava sempre conversando e discutindo quando é que a gente ia fazer a nossa gestora. A gente, no final do ano passado, em meio à pandemia, né, a gente foi discutindo e falando, bom, agora era agora, estava todo mundo já alinhado, todo mundo no momento certo para começar. E a gente acabou tendo também no final, no final dos planos, né, do nosso business plan, uma sócia investidora muito especial, que é a dona Lia Maria Guiar, que se juntou a gente para, de fato, a gente conseguir colocar nosso projeto em pé.
A gente tem 2 fundos, né? A gente é uma casa de ações, né? Uma equity house. A gente administra um fundo long bias e um fundo multimercado equity hedge. E hoje a gente está mais ou menos, a gente deve fechar esse mês com próximo de 2 bilhões de recursos administrados dentro da casa. Bacana, Reis, obrigada. Bom, queria começar falando um pouquinho mais do macro, falando um pouquinho de cenário. Estivemos agora aqui com os nossos economistas e líderes econômicos da casa, que dispensam apresentações. O cenário da casa é mais bullish, como vimos. Recentemente, o nosso time macro revisou projeções de PIB para cima. Devemos também revisar em breve inflação para cima, e Selic também, se revisarmos, será para cima. Quando olhamos a comparação do que esperávamos um ano atrás para o que está acontecendo, é claramente o viés de melhora. Estava dando uma olhadinha nos relatórios do Carlos Siqueira, que é o nosso estrategista. Hoje nós esperamos um crescimento de lucro das empresas de 9%, 2001, quando comparado a 2019. Né? Isso um ano atrás, nós esperávamos uma queda de lucro de 3%. Então, claramente, a gente tem visto ao longo dos meses surpresa positiva, inclusive vindo de resultado das empresas. Então, a minha pergunta para vocês como é que vocês estão? Vocês estão bullish ou vocês estão bearish? Estão mais otimistas? Estão mais pessimistas? Luiz, você pode começar, por favor? Claro. A gente está com uma visão construtiva. A gente está muito animado com algumas histórias que a gente tem investido. Acho que o cenário, né, o pano de fundo, como até na sessão anterior foi traçado, é um cenário de muito estímulo ainda no mundo. Né? A gente tem vários vetores, né, jogando a favor, né? Então tem estímulo monetário muito forte ainda, tem um estímulo fiscal muito grande. Toda a reabertura, né, com a vacinação, a retomada das economias tem sido relevante, e o excesso de poupança que foi feito durante a crise, e a gente tem visto agora nessa retomada um consumo ainda mais forte. Né? E o risco até é o contrário, né? O risco é os estímulos serem exagerados, né, e a gente ter que ter um cenário de aperto monetário um pouco mais rápido, mas eu acho que tem uma discussão muito grande ainda nesses fenômenos de pressão inflacionária, são transitórios ou não. A gente acho que ainda demora a ter um panorama mais claro sobre isso. Enquanto isso, a gente acha que é um cenário para risco ainda muito bom. E como eu falei, quando a gente vem para o Brasil, né, o cenário tem sido melhor. Assim, o cenário, quando a gente olha para frente, apesar de a gente estar ainda num platô de casos da contaminação, o número de mortes já está caído bastante, né? Então, quando a gente pega a média, por mais que seja muito alta, a média de mortes ainda semanal, isso é uma tragédia, mas assim, já é 40% abaixo do pico que a gente teve, e já é decorrência da vacinação, né? Quando a gente olha a faixa etária que já foi vacinada, tem tido uma queda muito expressiva ali, acima de 70 anos, 60% já, mais de 60% de queda no número de mortes diárias. Então, eu acho que é um panorama que a gente tem mais 2 meses aí importantes para ver como vai controlar um pouco a contaminação, mas eu acho que o cenário mais crítico, né, com nível de hospitalizações e mortes, eu acho que a gente já está num panorama melhor. Né? Vale frisar que acima de 60 anos representava aproximadamente 75% das mortes diárias que a gente tinha. Então, assim, à medida que a vacinação já avançou nesse grupo, a gente começa a ter um cenário melhor. As vacinas, né, a composição das vacinas, né, que começou no último mês e para frente, são vacinas que têm uma eficácia maior já na primeira dose, então isso faz muita diferença para o ciclo de contaminação que a gente está vendo. E aí os dados que a gente pega das empresas têm sido muito favoráveis, né? As empresas estão muito animadas com esse mês de maio, assim, na linha que não só você está comparando com uma base baixa de 2020, mas olhando para 2019, está tendo uma recuperação forte. E quando a gente vai nas empresas que a gente cobre e olha, a gente está animado com as perspectivas e com o retorno que a gente enxerga.
Esse ponto é interessante, Luiz, porque eu estava trocando uma ideia com a Stephanie Birman, que é a nossa estrategista, que estava aqui no painel anteriormente, e a nossa visão é que 50% da população vai estar vacinada na segunda metade de agosto e 70% na segunda metade de setembro, né? E esse número de 70% é um número importante para a imunidade de rebanho. Então, realmente, a gente também está nessa ponta mais esperançosa. Rei, se você puder, dentro do mesmo tema, comentar, se você está otimista, mais neutro, mais bearish. A gente está otimista também, principalmente com essa reabertura da economia e com a retomada cíclica que a gente vai ter da atividade, né? Então, assim, ano passado foi um ano muito complexo, né? Obviamente a base de comparação fica muito favorável, a gente vai ter uma recuperação da atividade provavelmente bem expressiva agora com vacinação e reabertura, né? Gradativamente as coisas tendem a melhorar bastante. Meu ponto só assim, a gente está muito otimista, mas assim, sem euforia. A gente está otimista com alguns casos da Bolsa, com algumas empresas que a gente vê que vão se beneficiar claramente nos próximos 3, 6 meses desse processo de reabertura, mas assim, a gente não está construtivamente, estruturalmente otimista, porque a gente, na nossa opinião lá, a gente está passando por uma retomada cíclica, né? E a gente precisa avançar em alguns pontos da economia brasileira, ano que vem tem eleição, reformas, etc, para a gente migrar uma chave estrutural construtiva para o Brasil. Mas assim, vivendo um capítulo de cada vez, né, e pensando agora aí nos próximos 6 meses, eu acho que a gente tem um vento muito favorável de Brasil, em todos os lados da economia, né, que eu acho que vão permitir, sim, os ativos de riscos brasileiros a ter uma performance muito interessante aí, contribuir bastante aí para os investidores. Bacana, obrigada. Pegando esse gancho de inflação no mundo e tudo que está acontecendo, a gente tem visto o preço das commodities num patamar bem elevado e alguns chamando de superciclo. O Mansueto estava aqui comentando recentemente, agora há pouquinho, que o câmbio não se apreciou como esperado em outros ciclos. Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre superciclo de commodities e qual é a visão de vocês para câmbio? Porque quando a gente avalia equilíbrio nas contas externas, superávit em conta corrente, realmente parece que tem espaço para apreciação do câmbio, né? Então, Vlad, se a gente puder começar por você, por favor. Quando a gente fala um pouco das commodities, né, por exemplo, o petróleo ele sobe praticamente 100% ano contra ano, mas quando a gente olha ano que vem, a gente não espera que o petróleo suba 100% de novo, né? A gente vem de um preço muito deprimido. Então, por mais que seja um ciclo de retomada de atividade, retomada de mobilidade global, a gente não acredita que as commodities dobrem outra vez. Então, assim, é um ciclo de demanda, a gente vê, um plano de infraestrutura muito forte em vários países do mundo, é uma expansão monetária muito grande, mas, assim, ao mesmo tempo, as commodities vêm de um preço muito deprimido, então a gente não vem, de novo, o preço das commodities dobrando outra vez. Mas quando a gente olha especialmente, acho que para o petróleo, parece estar muito na mão da OPEP, o controle de preço para o ano que vem. A retomada de atividade e retomada de mobilidade é muito óbvia que vai acontecer, assim, a não ser que a gente tenha uma mudança muito grande nesse ciclo de Covid que a gente está vendo, que a gente não esteja vendo. E a OPEP tem dado todos os sinais de que ela quer o petróleo um preço um pouco mais elevado do que foi no passado. Tem funcionado muito bem o controle da OPEP, coisas que não tinham funcionado no passado, acho que especialmente por causa do shale nos Estados Unidos, né? Então a gente acha que, assim, as commodities elas vão sofrer, assim, vão sacudir, as commodities são voláteis. A gente viu o minério de ferro, por exemplo, agora acabou de cair 30%, né, dos raios dele, com uma pressão chinesa, talvez chineses muito incomodados com o preço do minério, por exemplo, mas a gente quando olha para frente, a gente acha que as commodities ainda vão continuar muito bem. Assim, acho que é um ciclo onde as commodities elas estarão em preços melhores, mas não vão subir da mesma forma como subiram, porque elas vieram de valores muito deprimidos, né? E câmbio, Vlad? A gente na Genoa, a gente está bastante construtivo com o real. Tá? A gente não duvida assim, que o real esteja 4,80 em algum momento desse ano. É difícil calibrar o câmbio nesse ano, ainda mais para a gente de bolsa, mas assim, a gente está bastante animado. Acho que o painel aqui anterior mostrou assim, muito em linha com tudo que a gente pensa, então a gente está animado com o real. Assim, isso é até um ponto que alivia um pouco a pressão inflacionária para o ano que vem, né? Ajuda no nosso cenário otimista de Brasil. Reis. Assim, essa questão se a gente está ou não num super ciclo de commodities, né? Acho que
talvez é uma pergunta hoje, talvez uma das mais difíceis, né, de ser respondida, né? Porque a gente olha na história, a gente viu um super ciclo de commodities depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial teve um outro super ciclo, e na década de 2000 teve também um super ciclo que foi aquele processo do êxodo rural chinês, né, da urbanização chinesa, que 300 milhões de chineses migraram para cidades e teve aquele boom de infraestrutura na China, né? A situação agora, assim, a gente teve um choque ano passado, né? Então o mundo inteiro se trancou dentro de casa, estímulos fiscais e monetários, coronas vouchers no mundo inteiro, muito dinheiro inundou o sistema de liquidez e as pessoas não podiam consumir serviços, né? Elas podiam consumir bens. Então, inevitavelmente, os bens, a produção também foi afetada por causa do vírus, questões ESG, várias coisas, né? E aí, de fato, a gente está vendo agora um pouco dessa ressaca, desse inflow de liquidez no sistema, se traduzindo aí num boom de commodities, né? Eu tendo a concordar com o Vlad que, assim, quando a gente olha em perspectiva, parece que o bom, assim, o melhor dessa história já aconteceu. Então, você vê alguns sinais hoje. China já está falando que a economia está crescendo um pouco forte demais, talvez já tenha que arrefecer. Essa questão dos estímulos fiscais e monetários, a gente já está muito mais no final da festa, do começo da festa. Mas o cenário base do mercado hoje é que, de fato, ano que vem, as commodities vão arrefecer e os preços vão voltar. Esse é o cenário base. Mas quando a gente olha a simetria de risco, a gente fala assim, bom, se não voltar, e se o preço das commodities continuar nesse patamar por mais 12 meses, aí essas empresas de commodities, elas têm muito para subir. Porque, de fato, todo mundo está trabalhando com a hipótese que ano que vem os preços vão arrefecer. E parece, de fato. Mas hoje, o que eu quero dizer assim, eu não sei dizer se a gente está no super ciclo de commodities ou não. Não é uma das principais apostas do nosso fundo, a gente está muito mais hoje querendo surfar ou querendo se apropriar de ganhos aí da retomada, da reabertura da economia brasileira. Mas, de fato, a gente hoje não tem coragem nos nossos portfólios de apostar contra esse movimento de commodities. Então, a gente está analisando ainda, é uma discussão que a gente tem quase que diária lá dentro. Na parte de câmbio, eu concordo com a visão da maioria aqui das pessoas que passaram aqui pela conferência, pelos economistas e painéis, e o Vlad estava falando, né, que a gente passa agora nos próximos 3 meses por um momento muito favorável do câmbio no Brasil, né? Então, a economia vai voltar a reativar, a gente está vendo o Banco Central já sinalizando uma mudança, assim, gradativamente, né, uma elevação da Selic. Então a gente começa a ver o câmbio um pouco mais ancorado, né? Mas quando a gente olha para frente, assim, olha 6 meses ou 1 ano para frente, a gente tem muitas dúvidas, né? Porque, como eu falei anteriormente, a gente está passando por uma recuperação cíclica, né? A recuperação estrutural do Brasil de atividade, ela ainda está relativamente sob cheque. Ano que vem a gente tem eleição, e quando a gente pensa assim, um horizonte um pouco mais longo de eleição, e tudo indica que vai ser uma eleição complexa, né? Os investidores vão fazer o quê? Vão procurar proteções para o ano que vem. Uma das proteções mais óbvias acaba sendo o câmbio e implícitas de inflação. Então, eu entendo que a gente vai ter uma janela favorável de câmbio agora aí nos próximos 3, 4 meses, mas estruturalmente a gente não é otimista com o real. A gente é mais otimista com a atividade, mais otimista com a Bolsa, mas quando a gente pensa estruturalmente, a gente ainda gosta de pensar no câmbio como uma proteção dentro do portfólio. Perfeito, interessante esse ponto, né, que a gente pode apreciar, mas a gente tem uma eleição aí pela frente. É um pouco de um teto de vidro, né, do Brasil, sim, né, sim, de não ter feito o dever de casa. Sim. E como esse assunto ele é importante, Luiz, se você puder também dar a sua visão, por favor, tanto de, né, commodities como... Ah, claro. Commodities é sempre difícil ter uma convicção muito grande nos preços dos próximos meses, né, porque tem uma dispersão muito grande em relação aos preços que as commodities estão negociando e onde é o custo marginal de produção de fato, né? A gente teve uma recuperação cíclica forte, né? Acabamos de sair de uma pandemia, as demandas nessas horas ficam ainda imprecisas, né? Porque à medida que o consumo vai voltando e às vezes a produção, né, a cadeia de produção no mundo inteiro, às vezes falta peça, então tem todo um processo de reestocagem, então tem aquele efeito chicote, né, que vai indo por toda a cadeia, né? Cada intermediário do processo vai tentando puxar mais estoque para não faltar produto. Então, se você tem uma visão de demanda, às vezes, muito difícil na ponta final, e às vezes a demanda do consumidor mudou muito menos do que a gente está vendo na ponta. Então, é um fenômeno que às vezes pode complicar ainda um pouco mais essa análise. Demanda é sempre
As pessoas gastam muito tempo, às vezes, na commodity pensando na demanda e, às vezes, é muito mais interessante olhar para o lado da oferta, né? Então, assim, a oferta, no final, que estabiliza e você vê em que tempo acontece. Acho que uma clareza que a gente tem é que os preços estão muito distorcidos versus os preços de longo prazo. Falar que existe uma margem de segurança grande em commodity é sempre complicado, porque se cair, dependendo da commodity, né? Commodity metálica, por exemplo, se cair 30%, ainda vai estar em níveis muito superiores, onde a gente acha que é custo de produção. Mas, de fato, enquanto a oferta não chega, você tem uma geração de caixa brutal nessas empresas. Essas empresas estão gerando 15% a 20%, no caso da Vale, 20% de free cash flow por ano. Então, se essa história demora a normalizar, a empresa consegue fazer uma geração de caixa fenomenal nesse tempo e ajuda a explicar bastante o valuation que elas estão negociando. A gente tem posições pequenas nessas principais empresas que são produtoras de baixo custo, né? Então Vale e Suzano, mas a gente acha que do ponto atual tem alguns riscos importantes para a gente tá monitorando. O caso da petróleo é um pouco diferente, né? Foi uma commodity que sofreu muito durante a pandemia, né? Tem toda a retomada agora acontecendo, e essa mudança um pouco da estrutura da oferta, como o Vlad falou, né? Voltando a ter um pouco mais de poder para a OPEP. Mas acho que de forma geral assim, seria essa a minha visão. Perfeito. E Vlad, só para a gente entrar um pouquinho mais no micro depois, queria ouvir de você, que é quem mais olha lá fora, como potencial investimento, você investe tanto aqui como lá, se você pudesse dar um pouquinho sua visão dos Estados Unidos e o que você está vendo como oportunidade de investimento lá fora, aqui, né? Essa escolha entre aqui e lá, se puder falar um pouquinho. Eu acho que do ponto de vista do brasileiro, né, como um todo, assim, sempre teve um home bias muito grande, né? A gente sempre investiu muito aqui e eu acho que está tendo essa migração de olhar um pouco para fora, né? Acho que como o Reis falou, ano que vem é um ano de eleição. Eu acho que todo mundo que puder diversificar um pouco o investimento para não estar tão exposto nesse cenário ano que vem aqui no Brasil, acho que vai fazer. E é um pouco o que a gente tem feito, né? Então a gente reforçou o nosso time lá, trouxe mais analistas para trabalhar com a gente, para a gente olhar um pouco lá para fora. E aí a gente tem assim algumas linhas, né, de pensamento. A gente tem um pouco para aprender, então a gente olha lá fora, assim, é difícil a gente entender bem os cases aqui se a gente entender lá fora, porque eles estão na frente. Então, às vezes, é muito mais fácil você entender o ciclo onde eles estão lá fora na tecnologia, as empresas de pagamento, as plataformas, e a gente comparar aqui se a gente está indo no caminho certo e onde a gente vai chegar. Então a gente faz um pouco nessa ótica de comparação, nessa parte micro, mas às vezes a gente, quando olha, por exemplo, alguns cases, a gente acaba gostando dos cases, a gente vê que realmente aquele case a gente conseguiu aprofundar, ver um diferencial e a gente acaba investindo. A gente ainda acha que no Brasil, o Brasil ainda é muito fragmentado, tem muita coisa, muito crescimento, tem muita indústria assim, para se desenvolver, tem muita oportunidade aqui, mas às vezes a gente acha umas oportunidades lá fora. Então, por exemplo, nessa questão até de investir fora, a gente achou uma fintech que a gente foi estudar para comparar um pouco os Nubanks do Brasil, né? E é uma fintech na Rússia que a gente acabou montando uma posição, uma empresa que assim, ela é muito rentável, cresce muito, listado em Londres, assim, aí quando a gente vai falar assim, a Rússia é o país, né, meio complicado, mas o Brasil também né? A gente está um pouco acostumado, quando a gente olha até a quantidade de informação dessas empresas lá fora, são muito superiores às informações das empresas aqui, né? Eles abrem muito mais dados, tem muito mais granularidade de informação, então a gente consegue estudar mais a fundo, às vezes, até do que as empresas que a gente vê aqui, né? Bacana. Queria falar um pouquinho de tendências disruptivas, né? A gente está vendo aí muitos... Primeiro que a pandemia acelerou muito essa tendência disruptiva, aplicativo, democratizou muito, tanto informação como serviços, né? De bancos, fintechs, e-commerce. E muito tem se falado sobre o Pix, o Open Banking. Então, queria só fazer uma pergunta para vocês, do que vocês viram de tendências disruptivas antes da pandemia, durante a pandemia, o que vai ser tendência e vai continuar, o que volta mais ao normal e como isso impactou os portfólios? Os setores, a gente teve aí educação, healthcare, teve muita novidade, né? E teve setor que ficou mais afastado ainda da tecnologia mesmo na pandemia. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês dessas tendências disruptivas e o que vocês fizeram no portfólio para ajustar para isso. Reis. A gente, lá na Merac, né, a gente acha que essa questão de tecnologia, de impactos, de Open Bank, do Pix e tudo isso que você está falando, a gente trata isso como um trend secular ou trend dessa década, alguma coisa assim que
veio para ficar e cada vez mais as tecnologias estão vindo para substituir coisas que a gente fazia no passado que eram mais burocráticas, mais caras, mais complexas, menos transparentes. Então, o Pix é um exemplo disso, né? O Pix, basicamente, você faz a transferência em qualquer momento do dia, pelo celular, custo barato, transparente, rápido, eficiente. Então, é mais que fazer a mesma coisa que você fazia antes, de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida e mais barata para todo mundo, né? Então, eu acho que isso vai continuar. Eu acho que esse trend é um trend aí de 10 anos. Assim, a gente, provavelmente, essa década inteira, a gente vai estar discutindo aqui nos próximos CEOs Conference as questões de tecnologia, onde que tem uma disrupção, e eu acho que qualquer negócio hoje vai ser atacado por essa frente, né? Especificamente de momento, né? Assim, o momento da economia brasileira e talvez da economia global agora é de reabertura, né? Então a gente talvez teve um excesso se falou bastante sobre tecnologia, de vantagens, etc., ano passado, e talvez agora a gente tenha que fazer um ajuste na curva, porque várias empresas ficaram, de fato, com os valuations muito deprimidos, aí que sofreram bastante na pandemia. Então talvez o momento agora de curto prazo não favoreçam muito as empresas de tecnologia. Mas dito isso, assim, é um trend dos próximos 10 anos, e isso vai continuar acontecendo. E acho que qualquer setor, hoje, a gente tem que pensar um pouco nisso, como é que muda e como é que... Então, seja no setor financeiro, né, o tal do financial deepening, que a gente está vendo aqui no Brasil, numa velocidade absurda, né, afetando toda a forma que a gente transacionava qualquer coisa no passado, através dos bancos tradicionais. Hoje é tudo muito mais simples, tudo muito aqui dentro do celular, mais eficiente, mais barato para todo mundo. Então, isso eu acho que vai continuar e não tem como não estar falando sobre esse tema, apesar do momento agora ser um momento de reabertura, né? Eu acho que essa tendência vai continuar. Então, no passado, a gente estava um pouco maior nesse tema de tecnologia nos fundos. A gente fez essa um pouco de mudança, migração da carteira de tecnologia para cases tradicionais de reabertura da economia. Até porque está todo mundo com saudade de ir para o restaurante, exatamente, né? De viajar. Eu acho que exatamente. A população, assim, o brasileiro, ele é de ter contato físico, de fazer reunião, né? E de também buscar um pouco do tempo perdido, né? Seja do lazer, seja do serviço, seja do vestuário. Então tem um período aqui que a gente vai fazer um catch-up um pouco dessa... Que é porque você mora, né? Exatamente. Então é um pouco da forma que a gente está vendo, mas não que isso afete a tendência desse segmento, que eu acho que vai continuar aí muito pujante. É claríssimo. Obrigada. Luiz? Então é um pouco da forma que a gente está vendo, mas não que isso afete a tendência desse segmento, que eu acho que vai continuar aí muito pujante. É claríssimo. Obrigada. Luiz? Como o Roberto falou, né? Cada vez as empresas a área de tecnologia tem ganhado mais relevância, né? Está ficando meio que imerso nos processos, então é até difícil hoje falar o que é uma empresa de tecnologia, ainda mais no Brasil, né? As coisas já estão ficando um pouco mais misturadas, assim, são poucas empresas que realmente são puras de tecnologia, mas várias de outros setores estão tendo que se adaptar, né? Acho que é uma tendência que vai continuar existindo de cada vez mais de você diminuir fricções. Então, qualquer processo, né, que era um pouco mais arrastado, a experiência não era tão boa, que você consegue ser substituído por tecnologia, vai acabar acontecendo, né? Você tem hoje um ecossistema muito favorável para as empresas conseguirem se capitalizar, né, e ter crescimento. Como isso vira aposta, a gente tem que tomar cuidado às vezes, porque às vezes é mais fácil entender os perdedores, né, ou entender os lucros que estão sendo atacados e tentar se defender disso, do que às vezes necessariamente acertar o vencedor, né? Às vezes na bolsa o que a gente consegue fazer muito você começa a ter um candidato a vencedor, né, que pode, as coisas dando certo, expandir muito, quando o mercado endereçável é muito grande, mas sempre é uma aposta mais arriscada, né? Então você tem que conseguir fazer no tamanho adequado porque é muito difícil, mesmo com uma tecnologia vindo, que vão ter os competidores que vão usar a mesma tecnologia, então, dependendo, né, dos ganhos de escala que tenham, né, ganhos de rede, efeitos de rede, que você consiga olhar quem está crescendo e ser o vencedor, às vezes fica mais complicado, e é mais fácil você ver o lucro sendo competido, né, da indústria. Então, eu acho que, por exemplo, um portfólio que aconteceu ao longo do tempo foi, né, a redução, né, ou não ter mais exposição a bancos, né, que eu acho que foi um setor que pegou um pouco esse risco desse fenômeno de ficar mais fácil para os clientes hoje. Antes você tinha uma conta, se tinha apenas um banco que te atendia com todos os produtos, e agora fica muito mais fácil você tentar ser atendido produto a produto, né? A experiência é muito mais fluida, então você consegue escolher o melhor produto que você quer. Então existe uma dificuldade como se reposicionar e atender. Acho que o Banco Central,
nessa jornada tem sido, né, um banco bastante vanguarda, né, bastante pioneiro em endereçar novas tecnologias e fazer a regulação não só não ser um freio, como ser inclusive um impulso para essas novas empresas. Então acho que esse cenário, tanto do lado financeiro, né, como fintech, mas eu acho que mais abrangente também, eu acho que vai continuar sendo uma realidade. A gente tem que estar pronto não só para tentar escolher os vencedores, mas também tentar fugir dos perdedores desse processo. Isso é um ponto importante, porque com a disrupção, os incumbentes acabam sendo os mais afetados. Você acabou de falar dos bancos tradicionais, né? O Pix, por exemplo, a receita de transação, o único ganhador foi o consumidor, certo? Porque você não paga mais e você não teve essa transferência desse revenue pool para nenhum outro, nenhuma nova startup. Né? Esse é um exemplo claro. Então, identificar o ganhador e o potencial perdedor é relevante, porque às vezes não tem ganhador. Né? O interessante do Pix é que ele não veio de uma fintech, né? Ele veio do regulador. Exato. Então, você vê que foi uma disrupção vindo do regulador. Então, eu acho que é muito interessante. Muito interessante. E você, Reis, tocou, só para eu passar a bola para o Vlad, você tocou no Financial Deepening, né? 5, 6 anos atrás, nós tínhamos 5 bancos, 6 bancos de varejo que distribuíam meia dúzia de fundos de renda fixa e um fundo de equity, um fundo de ações. Hoje, as plataformas todas abertas, esse movimento de queda de taxa de juros. Nosso top management aqui no BTG Pactual sempre repete que não importa se a taxa vai ser 2%, 4% ou 6%, esse movimento está aqui para ficar. Então, queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês sobre isso e o impacto no mercado de ações. Né? Ligando isso a fluxo, isso traz fluxo de pessoa física, a gente vê o número de pessoas negociando ações na B3, o número de novos fundos como o de vocês aqui no mercado, e isso é só o começo de uma oportunidade. Como é que vocês enxergam esse movimento de financial deepening, tanto para o mercado de ações como o mercado de dívida? Fabi, a forma que a gente vê isso na Merak é um caminho meio sem volta, né? A gente até cita isso sempre, que era aquele exemplo da domingo à noite você ir na Blockbuster alugar um filme, o filme nunca estava disponível, você saía com outro filme na mão, tinha que devolver no dia seguinte para não pagar a multa, etc, etc. Veio a Netflix, revolucionou, mudou tudo. Hoje você está na sua casa, você vê o filme que você quer, a hora que você quer, vê o trailer, para de ver, vê no dia seguinte e tal. Eu acho que o mesmo está acontecendo, se você pensar no sistema financeiro, bem notariamente o sistema financeiro brasileiro, mas eu acho que no nível global, né? Assim, eu estava vendo, por exemplo, a Bovespa aqui não para de bater recordes de novos CPFs, né? Mas eu estava vendo ano passado na China, a China tem 3 Bovespas lá dentro, tem 3 bolsas, né, principais. Ela cresceu a base dela em quase 10%, foram quase 18 milhões de novos CPFs chineses nas bolsas da China. Então você vê que é um movimento... É só o começo, né, Rei? Só o começo, assim, e não é o nível de taxa de juros, obviamente que a gente como brasileiro aqui espera continuar vivendo num ambiente saudável de juros aqui, né, ainda que mais para cima, mas essa revolução, essa tendência do consumidor buscar e ter acesso aos melhores produtos, à melhor oferta, à melhor grade. Eu não estou falando aqui de classe alta, não, estou falando aqui classe C, D e E, o exemplo do Banco Pan, o que está fazendo aqui, a revolução que está, o crescimento, o nível que está de crescimento. 10 milhões de clientes ativos. Eu acho que é só um começo e eu acho quase impossível a gente ver um freio, uma mudança, né, um transatlântico, né, ele está acelerando. Por mais que você fale assim, não, está acelerando muito, vamos parar, ele não para na hora, ele vai continuar acelerando até achar o caminho dele, né? Perfeito. Vlad? Eu concordo completamente com o Reis, assim, até quando, acho que o ponto que assim, vem ajudando muito o Brasil é essa questão da educação, né? Então o investidor, ele vem aprendendo mais a investir, ele vem ficando um pouco mais sofisticado, então ele já busca essa questão do financial deepening, um produto um pouco mais complexo, às vezes um retorno um pouco melhor quando ele busca uma coisa diferente do que ele ficava no passado lá no fundo de DI, na poupança, às vezes um multimercado ali, um bom muito baixo ali, que o banco cobrava às vezes uma taxa de administração mais alta, né? E ele não tinha muito retorno, então a gente vê essa educação indo muito bem. É uma coisa até impressionante, você está falando da Bolsa Chinesa, né? O mini índice aqui no Brasil negocia 400 bilhões de reais por dia, né? Então, assim, é uma coisa assim, muito líquida, assim, o mini índice do Brasil hoje. Então, assim, a gente vê que tem realmente muito fluxo de pessoa física hoje vindo para a Bolsa. Acho que quanto mais eles forem se profissionalizando, forem se aprendendo, forem trazendo a gestão para
para gestores mais profissionais, isso vai evoluir mais ainda o mercado positivamente. Então acho que esse é um caminho também sem volta, concordo bastante, assim, a gente vai continuar se desenvolvendo bastante. Acho que tem uma eleição no que vem, que pode ser que na parte do ciclo a gente não evolua tanto quanto a gente queira, mas eu acho que, assim, independente do cenário, eu acho que é uma questão que veio para ficar aqui no Brasil. Concordamos no BTG Pactual. Temos agora 11 minutos e eu quero partir para a última parte da nossa discussão aqui. Vou começar com o Luiz. Queria falar um pouco de valuation e principais apostas do portfólio. Tá? Quando a gente olha a Bolsa, a Bolsa está ali, 120 e poucos mil pontos, o valuation segue em linha com a média histórica, tá, gente? De acordo com o Cadu Siqueira, nosso estrategista, o PI da Bolsa está 12,8 vezes ex-Vale Petro, né? E em linha com a média histórica, como eu acabei de dizer. E então, queria ouvir um pouquinho de vocês, começando por você, Luiz, quais são as principais apostas do fundo, né, setorial, se você puder falar alguns papéis. Claro. Nossas principais apostas hoje intermédio com a Apvida, né? Então, está tendo uma fusão, então a gente tem uma das nossas principais apostas, Energisa, Natura, Pague Menos, BR Distribuidora e BTG, seriam nossas principais apostas. Talvez contar um pouquinho mais de duas delas, né? Intermédio e Apvida, a gente acha que são empresas que têm por ter uma estrutura verticalizada, né? Ou seja, ser dona da própria rede dos hospitais, consegue atingir, né? Atacar um dos maiores problemas da parte de saúde no Brasil, que é a inflação médica, né, que é um custo muito alto, que sempre tem elevações ano após ano de forma intensa. Então, à medida que você consegue controlar um pouco dos desalinhamentos que existem ao longo da cadeia, né, ter protocolos, ter procedimentos, ela consegue garantir um reajuste no final, incrementos de custos menores do que o dos pares, né, e isso, ao longo do tempo, você vai ficando cada vez com o seu plano mais competitivo, ou passando um pouco para a margem, né? Então, ao longo do tempo, elas conseguiram ir passando isso para a ponta, né? Conseguindo ficar cada vez com preços mais competitivos e vai cada vez abrindo o mercado potencial delas, né? Tem muitas empresas que cada vez estão um custo relevante, né? O custo de saúde, e tentado minimizar essa forma. Tem um potencial de crescimento muito grande ainda para essas empresas no país, e a junção das duas não só gera muita sinergia de custo, sinergia do lado fiscal também, mas o mais importante é que vai ser a primeira vez que você vai ter uma operadora verticalizada de forma nacional. Eu acho que isso realmente muda na hora de você tentar fazer um plano para empresas que estão espalhadas pelo país, conseguir fazer isso de forma única. E eu acho que essa competitividade adicional que elas vão ter pode, inclusive, aumentar o mercado potencial dessas empresas. Então, a gente acha que talvez por ruídos de curto prazo, que você teve uma demanda muito maior por atendimento, né? Porque voltaram as cirurgias eletivas, os procedimentos de Covid ainda continuam sendo relevantes, e os resultados de últimos tris não tão fortes. Eu acho que talvez seja a oportunidade que o mercado está dando. Se puder falar das outras, talvez da Pague Menos. Eu acho que é uma empresa que, desde que veio para o IPO, tem entregue bastante o seu plano de transformação. É uma empresa que tem uma marca muito forte, né? É líder regional no Norte e Nordeste. É uma empresa familiar que sempre, né, conseguiu preservar muito bem essa marca ao longo do tempo. Tem passado por uma profissionalização desde 2016, com a entrada da General Atlantic na empresa. Então, tem feito melhorias importantes do parque de lojas, melhoria do sortimento, conseguindo melhorar venda que era perdida por você não ter um medicamento, conseguindo melhorar margens nas negociações com os fornecedores, conseguindo colocar mais marca própria. Então, tem um processo de expansão que eu acho que ainda não está sendo considerado pelo mercado, e recentemente ainda fez uma aquisição da Extra Farma, né, que era o maior concorrente regional, né, também muito focado em Norte e Nordeste, que é mais ou menos 1/3 da empresa. É uma empresa que as melhorias que têm que ser feitas lá são muito parecidas com o processo que a empresa acabou de entregar, e tem entregue, né, na própria Pague Menos, e basicamente o valor pago, o grosso do valor foi o próprio capital de giro, ou seja, uma parte grande é o estoque de remédios, de medicamentos que tinha na empresa. Então, acho que também tem um potencial muito grande de geração de valor ali, e à medida que eu acho que começar a ficar mais claro nos resultados, acho que tende a performar bem. Perfeito.
Reis, queria passar para você e só acrescentando um tema também para você comentar sobre o portfólio, que é ESG. A pandemia acelerou toda essa tendência com governança, com a parte social e com a parte de meio ambiente. E hoje, realmente, quando a gente fala com as empresas estão aí muito mais focadas do que estavam 1 ano, 2 anos atrás. Então, queria entender também como é que você insere dentro do portfólio essa análise ESG. Fica para você e para o Vlad, é só para vocês inserirem aí nas principais apostas. Tá bom. Bom, esse tema ESG, até dentro da Merac, né? A gente, como eu falei antes aqui, uma das nossas sócias fundadoras é a dona Lia Maria Guiar, né? Ela é a maior filantropa, uma das maiores, pelo menos do Brasil, e tem uma fundação que carrega o nome dela, né? Que eu acho que é uma das maiores também, fundações de pessoas físicas do Brasil, que atua muito no lado social, né? E ela, quando se juntou a gente, ela sempre conversou com a gente a parte de legado, de ter um pouco mais de responsabilidade social, de aprimorar um pouco as nossas análises, os nossos skills em cima do tema, né? Eu acho que é um tema que veio para ficar e provavelmente daqui a 1 ano as exigências vão ser maiores, daqui a 2 anos maiores e por aí vai, né? Basta dizer que hoje em dia, às vezes, é mais fácil um CEO ser demitido de uma grande empresa porque falhou em algum dos critérios ESG do que não entregou bons resultados, né? Então, no passado, o cara era demitido porque ficou 3 anos sem entregar um lucro, sem entregar isso. Hoje em dia, se o cara, às vezes, um pequeno deslize numa questão ESG, já é uma questão para o cara estar fora do baralho, né? Então, eu trabalhei em grandes bancos, né? E boa parte do time de investimento me acompanhou aí da Merac nos bancos onde eu trabalhei, e lá a gente sempre fazia análise ESGs, né? Era sempre parte do nosso dia a dia, tinha um comitê de questões éticas, etc, etc. Mas eu acho que o ponto, e eu acho que a provocação hoje é não olhar mais para o passado e pensar assim, olha, como é que a gente vê esse tema daqui a 5, 10 anos? Porque ele é relativamente novo. Fazer análise tradicional hoje, pegar o balanço das empresas, falar, esse cara está investindo nisso, está preocupado com isso, tá legal, mas eu acho que isso é pouco. Eu acho que assim, a gente tem que pensar nos próximos 5, 10 anos, quais vão ser as tendências e as exigências dos investidores para as empresas, né? Um exemplo disso, uma provocação que fica, por exemplo, a Vale, né? A Vale teve os acidentes que ela, assim, sempre, anteriormente, os acidentes sempre foi uma empresa benquista nos critérios ESGs. Ela teve os acidentes, infelizmente, passaram os acidentes, mas a gente é uma empresa que a gente, olhando no passado, olhando no retrovisor, a gente tem que continuar penalizando ela por questões ESG. Certamente a Vale que tem hoje, obviamente, pode acontecer um novo acidente, Deus queira que não, mas eu tenho certeza que hoje é uma empresa muito mais completa e muito mais robusta nos seus processos do que ela era há 5 anos atrás. Então eu acho que o grande desafio e o que a gente discute muito na nossa asset, na Merac, é como que a gente tenta ficar um pouco à frente nos critérios de análise e pensar, poxa, o que essa empresa está fazendo hoje para mitigar um pequeno estrago, um problema que ele pode ter no futuro. Sempre lembrando, na ótica de construção de portfólio de investimento, a simetria de risco-retorno, né? Então, assim, uma empresa que tem boas práticas, que está ligada nesse tema, está de fato não só no modismo, mas está investindo, etc, etc, as chances de acidentes, as chances de questões de governança, etc, etc, são mitigadas. Então, a gente trata isso muito na simetria risco-retorno de cada empresa e no retorno que a gente espera de cada um desses projetos. É um pouco como a gente vê o tema e a gente está tentado trabalhar e melhorar, aprofundar a análise olhando para frente. E você quer comentar alguma aposta do seu portfólio, Reis? Bom, aí vou falar do Banco Pan. A gente falou disso, eu lembro que em março eu fiz até uma live no BTG sobre questões disruptivas do setor financeiro. A gente falou lá na época de Banco Pan. O Banco Pan estava, desde então, acho que dobrou de preço, né? A gente achava que nesse preço já estava ótimo, que a gente tinha que sair, tinha que tomar o lucro, mas em recentes conversas e reavaliando até com um dos meus sócios que está aqui olhando, ele que olha essa parte, a gente falou assim, não, ainda, apesar de ter dobrado de preço nos últimos 2 meses, a gente ainda está vendo aí muita coisa acontecendo, a questão do financial deepening, e a gente acha que a história está só começando. E aí o tema de retomada da atividade também, que está muito forte no nosso portfólio. Bacana. Obrigada, Reis. Vlad,
Bom, para a gente encerrar, fica com você aí as últimas dicas. Na questão ESG da Genoa, acho que vale a pena também só falar um pouco sobre como é que a gente faz, né? A gente aplica primeiro um filtro de exclusão, então assim, a gente tira algumas indústrias que a gente acha que não são indústrias boas, né? Assim, é muito óbvio assim, falar de tabaco, armas e algumas outras indústrias que a gente exclui do nosso portfólio de investimento. E aí a gente olha uma matriz de materialidade da SASB, que ela no final ela mostra o que é material exatamente para cada empresa, né? Porque é muito essa questão que eu acho que o Reis falou, do que é o ESG de verdade, né? Do que é o ESG para frente, né? Não é porque uma empresa ela não compra copo plástico que ela está de acordo com o ESG, não é isso, né? Então assim, a gente tenta olhar isso de uma ótica mais de materialidade. E aí um case que ele encaixa muito bem nessa questão ESG e encaixa muito bem quando a gente olha o micro, olha cada empresa que a gente gosta muito é a Cosan, né? Então a Cosan basicamente assim é uma empresa, são 5 business, a gente olha meio como 5 business a Cosan. Ela tem um business de lubrificantes que assim é uma execução incrível, assim, acho que os 5 business têm os melhores managements do setor, né? Assim, são todos muito bons, né? E tem a questão da energia, onde essa parte de ESG dela ela tem ido assim super bem, assim, acho que o Meto assim, é um pioneiro do investimento do etanol no Brasil, assim, é uma coisa que está há muito tempo nesse investimento, assim, finalmente isso está sendo enxergado da ótica correta, né? A gente tem o etanol de segunda geração, que é um etanol que tem um prêmio pela sustentabilidade quando ele é vendido na Europa. A gente olha os outros business, seja na ferrovia, na Rumo, também bastante iniciativa, tanto ESG quanto iniciativa de crescimento, de novos investimentos, de otimização. E quando a gente olha para o business de distribuição de combustível, que seria o business que a gente, diria assim, seria o business que a gente menos gosta, assim, olhando para frente. Tem muita iniciativa boa, eles são assim, a melhor execução também, a gente gosta muito da execução, então quando a gente coloca esse combo, é uma empresa que a gente acha que tem muito upside, muita opcionalidade, muita iniciativa e está muito de acordo com o ESG, né? Então ela encaixa muito no nosso portfólio também por causa disso. Tá perfeito, obrigada. Bom, queria agradecer mais uma vez a vocês três pelo bate-papo aqui, sempre bom. E agradecer a nossa audiência, agradecer os nossos clientes que estão conectados, os nossos potenciais clientes. Muito obrigada e boa tarde a todos. Acho que já meio-dia. Obrigado. Obrigado.